a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, né? Márcia Ramos Martins e Pura Moreno, e também, olha só, vamos apresentar aqui quem? Amadinha? Victor. Muito aí, o nosso intérprete, né? Nosso parceiro. Isso aí, beleza? E o nosso professor presencial aí com vocês, muito bem. Vamos aí para mais uma aula de língua portuguesa? Então vamos para a nossa agenda. Vamos aí de olho, porque nós vamos tomar nota e vamos estudar, olha só, aula 46, gênero textual e produção de texto, narração. Essa tipologia top da galáxia, vamos ver aí o texto narrativo. Vamos ter como gênero contos, crônicas, contos de fada, fábulas, charge, cartoon, certo? Quadrinhos e texto jornalístico. Vamos trabalhar também os elementos da narrativa, ok? Beleza, vamos embora aí agora a habilidade da aula. Perceber as peculiaridades estruturais e estilísticas de diferentes gêneros literários. Apreensão pessoal do cotidiano nas crônicas, a manifestação livre e subjetiva do eu lírico diante do mundo nos poemas, a múltipla perspectiva da vida humana e social dos romances, a dimensão política e social de texto da literatura marginal e da periferia, para experimentar os diferentes ângulos de apreensão do indivíduo e do mundo pela literatura. Beleza! E assim vamos chamando a árvore do conhecimento para agregar aí, claro, na sua vida e principalmente na vida acadêmica, tipologia textual. De início, vamos aí falar então sobre o nosso gênero textual. Fique de olho, vamos entender. Olha só, gêneros textuais, eles aí partem da necessidade. Nós vamos destacar a palavra-chave para você aqui, que é, vamos pegar a cor vermelha, né, vamos ver se essa caneta agora obedece. Parte da necessidade. Vamos aqui, por favor, caneta. Bora lá, será que deu certo? Vamos ver. Beleza. Então, a gente tem o seguinte, entender o conceito dos gêneros textuais. Primeira coisa, para que servem esses gêneros? O que são, né? O que é esse gênero textual? Então, nós vamos entender que os gêneros textuais, eles estão a partir da necessidade, tá? De nos comunicar a partir desses gêneros textuais, a partir, mesmo antes da gente entender o que são aí os tipos textuais e as suas estruturas. Beleza? Então, atenção. A diferença entre gêneros e tipos textuais existem e são bem diferentes, tá certo? Então, toda vez que nós, o emissor, tem necessidade de comunicar algo, ele vai precisar de um gênero. E quando ele utiliza esse gênero, ele precisa comunicar nesse gênero com um tipo de texto. Por isso que nós aqui estamos dizendo, pontuando, não fique de olho, que há uma diferença entre gêneros e tipos textuais. Beleza? Bom, vamos aqui começando com o tipo de texto narrativo, a tipologia, narração, certo? O que você tem que levar em consideração? O que vem a ser essa narração? Primeira coisa que você pergunta, mas o que é narração? Como é, professor, esse tipo de texto? Você teve uma aula anterior já falando sobre as tipologias textuais, os tipos de texto que nós utilizamos aí, certo? Então vamos aqui. O tipo de texto narração, o tipo de texto narrativo, ele tem uma característica bem diferenciada dos outros tipos. Parte do quê? Da compreensão que narração vem do entendimento do conceito de narrar. O que é narrar? É contar, certo? Então você vai contar e vai contar uma história. Essa história, ela pode ser verdadeira ou não, né? Você pode narrar uma história real ou uma história fictícia, beleza? Então, narração, né? O que é que você vai escrever? Como é que você vai usar essa estrutura?
Você vai usar para contar. Você vai produzir um texto narrativo, você vai narrar uma história real ou fictícia, certo? E aí, se você vai narrar, se você vai contar uma história, o que é necessário para poder construir esse texto narrativo? Se é uma história, vai ter personagens, vai ter o quê? Um enredo, vai ter o tempo, um espaço, um lugar onde esse personagem vai transitar, fazendo as ações do bem ou do mal, em tempo anterior ou posterior, não é assim? Beleza. E onde é que nós podemos colocar esse tipo de texto? Em vários gêneros textuais. Como, por exemplo, nós podemos colocar uma narração, um texto narrativo, no gênero conto. Os contos, eles recebem os textos narrativos. Crônicas, também. Fábula, sim, onde os personagens são aí os animais. É um texto narrativo, é uma história, né? Uma história fictícia, uma história que nos conta para dar um ensinamento. Biografia, vai falar da vida de um autor, de uma pessoa importante, você vai narrar a vida dele, certo? E entre outros exemplos. E o que eu quero dizer agora, atenção, vamos lá. Essa narrativa, quando você estiver para produzir um texto narrativo, você vai levar em consideração que, como característica, o texto narrativo, ele é construído com os elementos da narrativa. E quais são esses elementos? Vamos lá. Primeiro elemento da narrativa, aqui nessa nossa sequência, porque nós estamos aqui apresentando um bizu para você. Olha lá, nós temos em destaque aí, né? As letras iniciais, que é para te dar já esse macete. Falou em elemento da narrativa, você vai lembrar de quem? Do pente, que é o personagem, o espaço, o narrador, o tempo e o enredo. Beleza? Pronto! O texto narrativo, o tipo de texto narrativo, ele é construído com esses elementos, tá? Beleza! Ok, vamos aos exemplos? Então, como elemento da narrativa, personagens ou personagens, tá? O que vem a ser esse personagem dentro de uma narrativa? Quem são? O que é? São os indivíduos que participaram do acontecimento que estão sendo citados pelo narrador. Há sempre um núcleo principal da narrativa que gira em torno de um ou dois personagens, chamado de personagens principais ou protagonistas. Beleza, então olha só, toda história, real ou fictícia, nós vamos ter ali um personagem principal. E ele sendo o principal, ele é perseguido, não é assim? Então, por isso que nós temos na narrativa esses personagens diferenciados. O que é contra, né? Aquele malvado em que você tem raiva dele, né? Às vezes você quer até destruí-lo. É o vilão. É o vilão, né? O E a história, ela tem o quê? Ela tem um enredo e que no meio desse enredo vai ter o quê? Um clímax. O que é o clímax? É aquele momento da tensão. Eita, será que vai ou não vai ter um flagra? Vai ou não vai fazer com que o personagem principal sofra? Ou então vai ou fazer uma armadilha? É aquele momento ali tenso que o personagem vai viver, em que os outros, né, aí protagonista, eles vão aí, antagonista, perdão, vão fazer para esse personagem principal. E o final, nós vamos ter nessa narrativa, no conto dessa história, um final tranquilo, um final surpreendente, ou um final triste ou felizes para sempre. Beleza! Olha que legal, um cenário para vocês aqui, né? Bacana! Vamos aí! Vamos visualizar, vamos deixar um minuto vocês aí fazer a leitura, né, desse texto. Vamos lá! Bem, vamos centralizar, né? Nós temos aqui, olha só. Quem é o central? Narração. Vamos narrar, vamos contar. Nós vamos ter um núcleo principal, né? O núcleo na história, ele é centrado no protagonista, no personagem principal. Beleza.
E daí nós vamos ter alguém que conta essa história. Quem é que pode contar essa história? Dentro da narração, dessa tipologia, né? É um elemento também importante, porque é ele que vai contar. Olha só, quem é? O narrador. O narrador, ele pode contar a história sendo aí também um personagem. Mas ele também pode contar uma história, certo? Apenas, olha só, observando, né? E aí ele vai contar observando, ele não vai fazer parte, certo? Mas também pode ter uma narrativa em que vai ter, olha só aqui que legal, esse narrador onisciente, que ele vai saber de todos os detalhes do personagem protagonista, do antagonista, de tudo. Ele sabe até o que o personagem principal pensa e como ele pode agir. Mas ele também não participa da história, certo? Então, nós vamos ter, lembre-se, correndo atrás do protagonista, sempre o antagonista, certo? E aí esse cenário é a narrativa trazendo os elementos para que o leitor compreenda, a partir de uma história com fatos em que os personagens vão agir em um tempo, em um espaço, certo? E sempre aí com ações futuras e passadas, certo? Outro elemento bastante importante é o ambiente e o espaço onde acontece essa história, certo? Então aqui a gente, como ambiente, trouxe 3 textos para vocês fazerem aqui essa análise, a compreensão do que vem a ser esse ambiente e esse espaço. Então vejam que nós temos aqui 3 ambientes diferentes, 3 espaços diferentes, 3 lugares diferentes, certo? Tem algum desses que é mais próximo a você, a sua realidade? Tem algum desses que você gostaria de estar? Né? Legal, né? É bom para os olhos. Tem um que até nos acalma. Eu gosto desse daqui, ó. Eu gostaria. Bom, então, o espaço numa narrativa, ele deve ser esclarecido logo no início, tá? Por que tem que ser esclarecido logo no início? Porque o leitor, né, ele vai poder localizar a ação e a imaginá-la com facilidade, porque precisa primeiro situar o leitor onde está acontecendo, beleza? Bom, mais um elementos da narrativa. Vamos agora para o tempo. O tempo é o intervalo, né, em que os fatos ocorrem. Pode ser um tempo cronológico, psicológico, onde você sabe que existe um intervalo em que as ações ocorreram, mas não consegue distingui-lo. Esse tempo pode ser de dia, à noite, entendeu? Ou à tarde. Então, essa relação. Ou você pode fazer no passado, ou no presente, ou ações futuras. Então, você tem que prestar atenção. Por isso que o tempo é muito importante. Aqui nós temos aqui um tempo, né, que mostra no primeiro quadrinho, lá na pré-história, tá certo? Onde os primatas, vamos dizer assim, né, os homens da caverna, olha só, e já aqui no tempo da Idade Média, vamos supor assim também, e a da Grécia, né? E no outro, já num período que acontecia as grandes navegações, e aqui, Amadinho, muito a ver com você, a questão do aluno da NASA no espaço, não é mesmo? É isso aí, Terezinha? Então vamos dando sequência. Outro elemento que é muito importante é o enredo, né? O que é o enredo? É o fato em si, aquilo que ocorre ou está sendo narrado.
deve ter um começo, meio e fim. É de como, por exemplo, esse enredo aqui que você está vendo, da historinha aqui na tira, né, de Maurício de Souza, o que acontece? Aconteceu o seguinte, que o Cascão e a Mônica foi fazer visita a quem? Ao Cebolinha, só fazendo a leitura da imagem. O que você vai acontecer? Que eles foram curiosos, foram mexer, o quê? Lá na manivela da cama, o bichinho, que é esse bichinho que eu tô falando, Abadinho? O Cebolinha. Ele tá todo enrolado, tá todo quebradinho, né? Com várias... Por que eu falo que ele tá quebradinho? Olha um monte de... Como que a gente dá? Atadura. Ataduras, né? Enrolada no bichinho. Tá certo? Para ele ficar imobilizado. Não pode se mexer. Fizeram foi quebrar tudo, eu Quebraram acho. tudo. Vamos ver pela história. Agora a narração. E atenção, vamos ver começo, meio e fim? Olha só. Quer dizer que virando para cá, ela sobe. E para lá, ela desce. Nunca pensei que fosse tão divertido fazer visita em hospital. Pela fé, isso não é brincadeira, isso não é brinquedo, Mônica. Bom, teve um início? Sim. Teve um meio? Teve. Teve um fim? Sim, né? E como foi o fim? Trágico. Trágico, que o Cebolinha ficou foi zona. Podia nem falar, para de mexer aí. Verdade. Beleza, então, na narrativa nós temos também outro elemento bem importante que eu acho aí que é o melhor, né, ali, que é o clímax, que é o momento chave da narrativa, né? Deve ser um trecho dinâmico, emocionante, onde os fatos se encaixam para chegar ao desenlace. Como faz assim, Amadinho? Quando você está assistindo a uma novela, vamos lá, sempre não termina numa ação, quando tá bom, deixa para a próxima cena, para o próximo capítulo. Então ali é o clímax. Bruaca, venha cá. Tu foi logo no Pantanal, Amadinho. Tá doida lá. A cena lá que parou assim, pá, atirando, vai matar ou não? Na hora que vira onça. Então pronto, né? O clímax, então, né? O clímax. Então, olha que nós temos aqui no primeiro quadrinho, parado. Eu só ia jogar a embalagem vazia no lixo. Só que essa embalagem pode ser reciclada. Opa, tem razão. Acho que o Marcelinho inventou um novo super-herói. O mundo estava precisando mesmo. Que bom, né? Se toda hora, enquanto a gente está fazendo aí essa, depositando, né, o que a gente fala de lixo em lugares errados, né? Bom, aqui falando desse clímax, agora nós vamos ver esse desenlace que nós falamos lá na narração, né? Como é que fica esse desenlace? Na verdade, a conclusão da narração, a conclusão da história. É onde, o desfecho, né? Onde tudo aí ficou pendente durante o desenvolvimento, né? Lá no clímax, ficou lá, penduradinho, esperando. E então no desenlace, na conclusão, que é explicado, né? E aí nós vamos entender exatamente como é que fica aí o final da história, tá certo? Beleza. Então, seguindo, vamos aí entender que os elementos da narrativa, eles têm uma utilização, eles são importantes na produção desse tipo de texto. Por quê? Porque os elementos da narrativa, eles são para a organização do texto, certo? Ok. E aí, para construir a sua narrativa, você precisa de algumas indagações, partir de umas perguntas, de um questionamento, tá? Por exemplo, primeiro, o que? O que aconteceu, tá, nessa história? Que é o enredo. Depois, outro questionamento. Quando acontece essa história? Ou quando aconteceu essa história? Aí você vai estar trabalhando com o tempo. E
a terceira indagação. Onde aconteceu essa história? Onde aconteceu esse fato? É o espaço. E o quarto, né, questionamento é com quem? E aí você vai estar trabalhando os personagens, tá certo? Então pronto, aí a estrutura para construir o texto narrativo, narrando, contando um fato, uma história fictícia ou real. Vamos aos exemplos dos gêneros que recebem essa narrativa, né? Esse tipo de texto. O conto, certo? O conto, ele é um texto relativamente pequeno, certo? E aí ele possui um enredo completo. Não é porque ele é um texto relativamente pequeno que ele não vai ser na sua íntegra, tá? Ele possui um enredo completo. Ele recebe ali também um clímax, né? Que é aquele momento mais importante da história. E também ele vai ter personagens, certo? Só que são poucos personagens, tá? Vamos aqui a um exemplo de um conto. A beleza total de Drummond. A beleza de Gertrudes fascinava todo mundo e a própria Gertrudes. Os espelhos pasmavam diante de seu rosto, recusando-se a refletir as pessoas da casa e muito menos visitas. Não ousava abranger o corpo inteiro de Gertrudes. Era impossível de tão belo o espelho do banheiro, que se atreveu a isto, partiu-se em 1000 estilhaços. A moça já não podia sair à rua, pois os veículos pararam à revelia dos condutores e estes, por sua vez, perdiam toda a capacidade de ação. Houve um engarrafamento monstro, que durou uma semana, embora Gertrudes houvesse voltado logo para casa. O Senado aprovou a lei de emergência, proibindo Gertrudes de chegar à janela. A moça vivia confinada no salão em que só penetrava sua mãe, pois o mordomo se suicidara com uma foto de Gertrudes sobre o peito. Gertrudes não podia fazer nada. Nascer assim, este era o seu destino fatal. A extrema beleza. Era feliz sabendo-se incompatível. Por falta de apuro, acabou sem condições de vida e um dia cerrou os olhos para sempre. Sua beleza saiu do corpo e ficou pairando, imortal. O corpo, já então enfesado de Gertrude, foi recolhido ao jazigo. E a beleza de Gertrudes continuou cintilando no salão fechado a 7 chaves. Ok? Então, olha só, aí para você, né, um exemplo aí de uma narrativa curta. Por quê? Porque o gênero conto, né, tem como característica exatamente essa estrutura, mas teve começo, meio e fim, pouco personagem. Temos aí um protagonista, que é a Gertrude, né? Gertrude. E vejam só que dó, né? Gertrude morreu. Por quê? Devido à sua beleza. Que fim trágico, né? Beleza? Bom, a estrutura da narrativa. Vamos lá. As informações, elas devem ser distribuídas dessa maneira aí. Olha lá. O conto, né? Desse que a gente apresentou como exemplo. Nós vamos ter no conto uma introdução ou uma apresentação, tá? O que vai ter nesse primeiro momento? Na primeira parte, vai ter com quem aconteceu, quando aconteceu e onde aconteceu. A segunda parte da narrativa, que é o desenvolvimento, ou a complicação, ou clímax. O que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. E a terceira parte dessa tipologia, desse gênero, que é o quê? A conclusão, o desfecho, né? Qual a consequência desse acontecimento? Então, estudante, olha só, você tem aí a estrutura, certo? Do conto gênero na construção da narrativa, certo? Beleza! Vamos aí a mais exemplos, né? Vamos entender na produção textual a narrativa.
o que nós temos que entender? As pistas textuais dessa produção. Veja que nós estamos trabalhando com a tipologia narrativa. Então, a narrativa, ela tem um início, não é isso? Um meio e um fim, beleza? Beleza, as 3 partes do tipo de texto. E agora, como é que você pode começar seu texto? Lembra que o texto narrativo, ele conta histórias reais ou fictícias? Então, ele pode começar, olha só, ir para o campo da literatura. Você pode começar com o bordão, por exemplo. Era uma vez. Que mais? Certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa. Tudo aqui é para iniciar a sua história, tá? Escolha uma dessas expressões, obrigada, uma dessas expressões para você iniciar. Beleza. E o meio, que é o desenvolvimento, você pode começar com esses conectivos, olha só. Então, de repente, quando em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de, antes de. Olha, legal, né? E para concluir, fazer a parte final, você pode começar com estes conectivos, ó, um deles. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso, porque... E é aqui, estudante, que você tem que ter esse cuidado, que não pode começar o desenvolvimento escrevendo lá, por fim, a não ser que seja lá no final do parágrafo do desenvolvimento, tá bom? Então, aqui um pouco para você já da construção do seu texto. Beleza! Tipos de contos, né? Nós vamos ter, olha só, os contos de fada, né? Que são os contos maravilhosos. Os contos de fada são construídos com narrativa, certo? Se é narrativa, ele possui elementos, né? E vai ter aí algo mágico, algo sobrenatural. E aqui você com certeza está voltando ao túnel do tempo, né? O tempo de infância. Quem aí não foi alfabetizado com os contos de fada, né? Sim? Olha, e temos também, além dos contos de fada, os contos fantásticos, né? O conto fantástico, ele também é uma narrativa, porém uma narrativa curta, certo? E aí nós vamos ter aí elementos absurdos como cenário e personagens, né, que compõem essa narrativa são do próprio cotidiano, tá? Além dos contos de fada, contos fantásticos, nós vamos ter os contos africanos, certo? Os contos africanos, eles falam sobre os costumes, sobre os relacionamentos, né? Tá certo? Então aí para você um pouquinho, um exemplo, um trecho do conto africano Quiricu e a Feiticeira. Quiricu havia nascido prematuramente, não só nascido, mas também conseguia falar, andar, tomar banho sozinho e fazer tudo que uma pessoa crescida faz, mesmo sendo recém-nascido. Sua mãe, então, lhe conta que a aldeia onde eles vivem é amaldiçoada por uma feiticeira, Carabá, que tirou toda a água e riquezas que eles possuíam e devorava todos os homens que iam tirar satisfações com ela. Revoltado com a situação em que sua aldeia se encontra, Quiricu decide que não quer ficar parado enquanto os homens da aldeia lutam e se esconde no chapéu de seu tio, para poder chegar perto da feiticeira. Então, um trechinho só, aqui você vê que é uma narrativa, né? Tá contando uma história, e aí o personagem já apresenta o personagem principal, que é quem? Quiricu, né? Quem respondeu aí, beleza, certo? E aí você já vai começando, a partir dos exemplos, a localizar os elementos da narrativa, certo? Visualizar onde é que está acontecendo, onde aconteceu essa história. Exatamente, eles estão em que espaço, né? Em que lugar, certo? Vai buscando, é assim que você vai internalizando os conceitos do que está sendo estudado, beleza? Muito bem, vamos aqui outro exemplo. E agora é um trechinho desta obra, olha só.
O Cortiço, né? Uma obra literária de Aloísio Azevedo. Olha, bem legal, né? Pela leitura aí do nosso texto imagético, a capa aí do livro, trazendo pra gente um pouquinho, né, do que, se você se debruçar a análise da capa, será que você vai encontrar o que tem aí já nos trazendo de primeira informação? Sim, né? Vamos lá então, vamos à leitura do trecho. É a narrativa do O Cortiço. Ela saltou em meio da roda com os braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita. Depois, como se voltasse à vida, soltava um gemido prolongado, estalando os dedos no ar e vergando as pernas, descendo e subindo sem nunca parar com os quadris. Em seguida, sapateava miúdo e cerrado freneticamente. Ok, vejam que aqui é um trechinho, né? Mas conseguiram identificar a personagem? Não? Buscaram o nome, né? Estão buscando o personagem através do nome. Não conseguiram? Tá, mas olha só, na primeira linha aqui. Ela saltou em meio da roda. Ela quem? A personagem, certo? Então aí para vocês um pouquinho de curiosidade, né? Nós temos aí essa obra e que depois, lá para o segundo ano, mas você já pode fazer a leitura, né, Amadinha? O estudante já pode fazer parte, eu sei que tem estudante que com certeza também já até leu, né? Mas aí nós temos, ó, ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura rebolando, bamboleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita. Depois, como se voltasse a vida, solta em um gemido prolongado, estalando os dedos no ar e vergando as pernas, descendo e subindo, sem nunca parar com os quadris. Em seguida, sapateava miúdo e cerrado freneticamente. Então, a gente vê que ela tem um espaço em que ela pode se movimentar, né? Não apareceu aí direitinho onde exatamente, né? Mas aqui é um trechinho da narrativa, que vai contando, vai detalhando. E percebam que o narrador conta com detalhes, não é isso? E aí a gente mais uma vez fortalece que a narrativa, contar uma história, você também está trabalhando, está construindo com mais de uma tipologia. Porque você está contando, mas você também pode descrever, contar. Quando você põe os detalhes, você está usando outro tipo de texto, beleza? Então aqui para vocês, certo? Agora, duas imagens, né? Dois textos que permitem, né, que você aí faça inúmeras narrações. Não é verdade? Você concorda? O que você acha, Márcia? Você acha que eles vão achar... o que você acha que vão achar? Eita lá, aqui nós estamos só na redundância. Eu queria estar na garupa. Garupa, olha. Ali na cela daquele cowboy, vamos dizer assim, do peão. Gente, olha, na verdade, você pode, né, criar aí a sua narrativa, a sua história a partir desses personagens. É possível, eu acredito que é possível, sim, né? Aqui nós temos uma disputa, algo que é muito, que está crescendo esse esporte, né? Que é a questão da corrida, né? Do tambor aí, onde essa atleta, ela faz 3 voltas e quem fizer em menos tempo, né? Aí é campeã. Agora pensa, pela imagem a gente consegue ver o movimento desse cavalo. Olha a habilidade dele fazer essa volta, gente, né? Então aí a gente já vê, né, essa primeira imagem, o cenário. É uma competição e o outro, para mim, mostra um lazer. Isso, no campo, né? É o nosso cowboy. Os dois são lazer. Do lazer. Também, né? Tem ali, mas se for mesmo aqui uma disputa né? Um campeonato, né? Certo? Beleza. Bom, outro gênero, né? Vamos aqui à charge. Aqui nós temos o seguinte: violência cresce no interior do país. É o Olha tema. O título. Vai passando a carteira, caipira. Não falei pra você que um dia o progresso chegava aqui, mulher? Então aqui, ó, tá fazendo o quê? Uma crítica, Amadinho.
e tá narrando, tá contando história. Ela é uma história curta. Mas tá Ele contando. tá contando história. Tem personagem? Tem os personagens. Tem o espaço? Tem espaço. Onde é que tá acontecendo? Tá acontecendo aonde? No campo, na zona rural. Belezinha? E quando ela fala do progresso, né? Lá no campo, no interior, lá na zona, lá onde quase não tem acesso, tá lá a comunidade. Aí falou, um dia, mulher, vai chegar o progresso aqui, mas eu não quero esse progresso não, para roubar, para assaltar o pouco que tem. O que ele está fazendo essa comparação? Está fazendo uma crítica que na cidade há vários assaltos, há violência. E essa violência, Amadeu, também está chegando ao campo. Tá bom? E a charge tem esse objetivo, trazer aí esses problemas sociais através dessa narrativa curta, né, com personagem, sendo ilustrada, essa composição de texto verbal com não verbal, para trazer essa criticidade um pouco cômica, né? Exatamente. Certo? Satírica, né? A questão dos problemas, né, sociais. Ok, muito bem. A violência chegando à zona rural, né? Onde tem a paz, a parte bucólica, tranquila. Bem, vamos entender aí sobre o gênero charge. É muito importante você ver que as intenções, né, da charge, ora composta por uma linguagem verbal e não verbal, que é o que a professora apresentou, né, a imagem com o texto ali, certo? Elas precisam estar em consonância, né? Precisam conversar entre elas, ter uma coerência. E com o que ela tem que ter coerência? Com a questão do mundo, que é esse aspecto social que mostra ali na charge, certo? Então, visto que a interlocução ela somente vai ser efetiva se a mensagem for entendida. Ali deu para você entender que era a violência que chegou na zona rural? Perfeitamente, pelo texto não verbal e pelo texto verbal, certo? Então, exatamente o principal é saber que a mensagem foi entendida, certo? Então, as características da charge, principalmente trazer fatos sociais em forma aí, né, de charge, certo? Vamos ver agora a questão de outro gênero, o cartoon, né? O cartoon, olha só, vamos aí ao texto. Por favor, o senhor poderia me dar uma informação? Mas, gente, vejam só a leitura do 1. Passa os olhos do 1 e passa para o 2. O que aconteceu? Olha os detalhes. Olha só aqui, o que nós temos na cabeça do homem aqui? Do que está abordando aí, né? Que ele está sendo santo, né? Dando um dinheirinho, né? Ajudando a pessoa, mas não quer, ele nem ouve, nem olha sequer, nem encara a pessoa, né? Vai logo tirando e já vai fazendo o quê? Hoje a doação, né? E o rapaz, o cadeirante, ele só queria uma informação. Mas geralmente o que acontece? Na visão, assim, graças a Deus, está melhorando, é você ver uma pessoa cadeirante, ou seja, qual for a dificuldade, né? Física, mental, intelectual, é achar que ajudar é só financeiro, é só o dinheiro, né? Não, gente, ele está normalmente ali, tranquilo, ele só quer uma informação. Mas às nem vezes... tá dando de coitadinho, pela expressão já dá para perceber que ele não é um... E nem olhou. E esse olhar de não ter esse cuidado, né? Isso acontece? Acontece, gente, tá? Então, olha só, o cartoon ele apresenta uma espécie de anedota gráfica, tá certo? Podemos presenciar aí no texto uma linguagem verbal associada a não verbal. Sempre a imagem, né? O desenho com o texto. E aí, o que tange a informação, ou seja, a finalidade discursiva, né? O objetivo do gênero em questão é o de satirizar costumes humanos representados por pessoas comuns, abordando situações atemporais e universais, por se preocupar com o contexto específico da atualidade, do momento. Vejam só, tá? Então, o cartoon tem essas características, beleza?
Muito bem, então assim a gente aqui está encerrando a explicação, né, desta aula, mas agora vamos para aquele outro momento? Vamos lá então para o Trabalhando Gênero, é isso aí, hora de produzir. Bom, você vai contar uma história, você terá num primeiro momento, vamos seguir a orientação. Imagine que sua história será publicada em um livro e deverá convencer o leitor de que vale a pena emocionar-se com suas lindas experiências contadas aí nesse livro, beleza? Muito bem. Momento 2. Primeiro, escolha onde publicar, certo? Essa sua produção, lá na sua rede social, ou num vídeo, ou num áudio, ou num podcast, né? Narrando, contando em áudio. 2. Todas as histórias devem ser reunidas e organizadas pelos títulos e autores, certo? Construído um livro. Os alunos da NASA. É uma sugestão para o título do livro, não precisa ser exatamente esse, tá? Então, tudo que está ali, professor presencial, é uma sugestão. Vocês podem construir aí com os estudantes, desde o nome do título, reunir todas as histórias, organizar um livro e dar um título para ele. E a sua história, estudante, você pode aí apresentar, né? Pode socializar, publicar numa rede social, escolha. E nos marques também para isso, né, Márcia? É isso aí. Certo? E depois pode apresentar na escola em um momento aí. Lembra que vai ter no final um momento cultural? Pois é, tudo isso para brilhar nesse momento também, certo? Ok, valeu! Então a gente aguarda vocês na próxima. Até lá!